Olá, queridos companheiros, companheiras, queridos irmãos e irmãs em humanidade. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. Muito obrigado por nos assistir, por nos acompanhar nesses encontros. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco em mais um encontro. Reunidos os companheiros habituais no grupo doméstico, o Senhor de olhos melancólicos e lúcidos, ou seja, meus amigos, de olhos tristes e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime: Amados, quem procura o sol do reino divino há de amar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. Então, meus queridos companheiros, o que Jesus está nos dizendo que devemos fazer para que alcancemos o reino divino? Qual que é o apelo que Jesus nos faz nesse tema? É amarmos-nos, que nós possamos nos amar a nós. É muito importante. Então esse é o primeiro apelo de Jesus nesse nosso encontro de hoje. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Então, meus amigos, o que Jesus nos diz? Para que possamos encontrar o sol do reino divino, primeiro precisamos amar. E para amarmos, precisamos ter piedade. Piedade de nossos queridos irmãos que se acham superiores a nós. Piedade de nossos irmãos que se acham ou que estão em condições menos favorecidas na sociedade, digamos assim. E possamos elevar nossos pensamentos a Jesus e então estender a mão para esses companheiros e companheiras. Vejam como é profundo o nosso encontro, como é profundo esta passagem do Mestre Jesus para conosco. Então, primeiro, para que possamos encontrar o reino divino, o sol, ou seja, a luz do reino do Senhor, precisamos nos amar e amar o próximo. Então, essa é a regra fundamental para que possamos ser pessoas melhores. Muitas vezes, nós buscamos o reino divino em algum lugar, seja nas colônias espirituais do plano espiritual, seja em outros mundos superiores ao nosso, seja onde for. Então nós buscamos em lugares o reino dos céus. E Jesus, mais uma vez, ele nos explica que o reino dos céus, que o reinado de nosso Pai, ele é a nossa transformação íntima. Ele é a nossa transformação íntima e a nossa condição de espíritos melhores. É a nossa casa interior transformada para o bem. Está aí o reino dos céus. Nós estamos em uma passagem nesse nosso globo. Logo Jesus vai explicar um pouquinho melhor para nós que a Terra, o que será a Terra para diversas pessoas na sociedade, diversos modos de espírito na sociedade ou encarnados aqui em nosso globo. Para o homem de bem é uma coisa, para o homem que faz o mal e para outros modelos é outra, mas diferente. Vamos continuar. Compadecemo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Então agora, a partir desse momento, Jesus está nos explicando como nós devemos ter piedade. Então temos piedade dos príncipes, piedade daqueles que têm destaque elevado em nossa sociedade, por exemplo, os presidentes, os nossos governadores, porque de alguma maneira eles podem cair também se não tiver bases fortes. Quais são essas bases fortes que Jesus está nos dizendo? Qual é esse apoio que Jesus está dizendo?
é uma família estruturada no bem, é um poder estruturado com base na verdade. E além disso, são apoios deste poder que trabalham justamente e de uma forma justa e verdadeira para que ele continue reinando. Por exemplo, o príncipe. Ajudemos os escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na informação antes de subir a montanha redentora. Então devemos nos relembrar aqui, hoje em dia nós não temos mais escravos, mas naquele momento que Jesus estava falando sobre essa passagem, há 2000 anos atrás, na casa de Simão Pedro, existia muitos escravos. E hoje nós podemos dizer que os escravos são um pouco diferentes, que não existe mais escravo em si, mas muitas vezes nós viramos escravo do nosso trabalho, viramos escravos da nossa consciência impura, da maldade. Então existe essa maneira. Então ele diz que os escravos podem perder-se na inconformação pelo seu estado de alma. Então ele nos recomenda para que nós auxiliemos ele. Então hoje não existe escravo mais como há 2000 anos atrás, mas existem nossos irmãos que estão perdidos nos seus bens materiais, perdidos na sua consciência maligna. Então tenhamos piedade deles. Auxiliemos as crianças. A erva tenra pode ser crestada antes do sol do meio-dia. Ou seja, auxiliemos as crianças. Ele está nos dando um exemplo em que a erva pode ser cortada rapidamente e engolida pela criança, e essa criança está envenenada. É nesse sentido que ele quer dar esse exemplo. Mas ele quer nos dizer com um pouquinho mais de profundeza que auxiliemos nossas crianças a tirar de si a maldade. Auxiliemos nossas crianças a não ter acesso à malevolência. Ou se quando elas tiverem acesso, elas não retirar, ou seja, elas não pegar isso para elas e ingerir a maldade. Fiquemos atentos para isso. É nesse sentido. Amparemos os velhinhos. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Ou seja, nem sempre eles estão felizes e dormindo bem à noite. Estendamos mãos fraternas aos criminosos da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ou seja, não tratemos nossos irmãos que praticam crime como aberrações da sociedade, como pessoas que são realmente maldosas de todo o coração. Pois todo aquele que pode fazer mal, também pode fazer o bem. Há alguma coisa de bem dentro do seu coração. Ele pode amar a sua mãe, pode amar o seu irmão e qualquer companheiro que esteja ao seu redor. Mas amparemos ele, Jesus está querendo dizer, para que no momento do remorso, ele ainda ficará magoado uma hora, ainda se arrependerá, para que possamos reeducá-lo para o bem, uma sociedade de mais bem. Então, queridos companheiros, tratemos nossos irmãos na sociedade que não fazem o bem ainda, para que possam elevar os seus pensamentos também e se converter em seres humanos reais que eles são, porque não conhecemos as condições de vida dele. Então, e para isso devemos fazer uma avaliação muito completa, muito aprofundada sobre o estado da alma desses irmãos que estão praticando a maledicência e a maldade. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado nos céus. Quem aqui já não teve a oportunidade, ou ainda pode não ter tido a oportunidade, de conhecer pessoas que pregam nos altares, sai fora do altar, se transforma totalmente em outra pessoa? Então, muitas vezes, aquele, conforme Jesus está dizendo, que saiu santificado da terra, no momento do desencarne,
e da sua passagem para o plano espiritual, ele pode estar numa situação realmente catastrófica e muito ruim. E assim, devemos orar por essas pessoas. E Jesus nos ensina também nessa passagem de agora, neste parágrafo, para que não idealizemos os nossos irmãos. Não vejamos eles como líderes absolutos que nunca erram. Nós somos seres humanos e suscetíveis ao erro. O único perfeito que nós temos notícia na doutrina espírita, que pisou no nosso globo, esteve aqui há 2000 anos atrás. Por mais inteligente, mais bondoso de coração que as pessoas sejam no nosso Brasil, no nosso mundo, ainda ninguém é tão perfeito quanto Jesus Cristo foi. Então, possamos ter mais cuidado na hora de escolher quem é aquele que nós iremos nos inspirar. Eu posso dizer de uma maneira muito pessoal, minha inspiração, minha fonte de trabalho do dia a dia é Jesus Cristo. Meu irmão, que eu considero de todo o meu coração, e em tudo eu me inspiro, é em Jesus. Geralmente, quando eu vou fazer uma escolha que afete o meu semelhante, ou que afete a minha própria vida, primeiro eu me pergunto, o que Jesus faria? Todas as vezes que eu brigo no meu trabalho, ou que eu tenho uma má resposta sobre alguma situação, eu pergunto, o que Jesus faria? Eu recomendo isso para vocês também. Muito bom. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pela própria lição de que transmitem aos outros. Socorremos aqueles que aprendem. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Então Jesus, mais uma vez, nos fala para nós ampararmos aqueles que estudam as Escrituras. Porque se ele não fizer nada, ele tem pesada responsabilidade diante da justiça divina. Porque ele sabia o que era bom e o que era mal. Pelo menos o bem ele conhecia. E ele não fez, não praticou, terá grande responsabilidade. Por isso, nossos irmãos, vamos aprender com o Evangelho e vamos praticar. A prática do nosso Evangelho é o que realmente nos transforma. Muitas vezes nós temos acesso aos ensinamentos do Pai, mas nós não colocamos em prática. Muita vaidade, muito orgulho de nossa parte acaba vindo à frente do que é verdadeiro, do que é real, que são os desejos que vêm do coração e os atos que completam a nossa alma de todo o coração. Quem aqui nunca comprou um bem material, se sentiu muito satisfeito? Passados alguns dias, algumas semanas, você já nem deu mais importância para aquele bem material. Mas quem aqui não ama seu filho, sua esposa, sua mãe de todo o coração e é um amor que jamais você vai ficar enjoado? Porque ele vem de dentro, ele preenche a sua alma, ele te faz melhor. É isso que Jesus nos ensina a valorizar como um todo, com uma absoluta certeza. Fortalecemos a quem é bom na terra. A ameaça do desânimo paira sempre todos. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremos-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajadores desavisados. A saúde reclama cooperação para não se arruinar. A enfermidade precisa de remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não se desmandar. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção nesse parágrafo que Jesus diz: a obediência exige concurso amigo. Então, diante de nossos chefes, de nossos superiores, ser rebelde não é a solução. Então, ela exige compreensão, exige humildade de coração,
porque estamos numa condição mais inferior naquele momento e naquela função. Então é necessário respeitarmos, ter humildade para respeitar aqueles que estão acima de nós e ter humildade para ensinar aqueles que estão situados na posição social abaixo de nós. Não estamos falando aqui da posição espiritual. Essa ainda nós não temos propriedade suficiente de conhecimentos para julgarmos. Mas a posição sexual, sim. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escora para os bons. Vejam bem, enquanto o reino dos céus não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Então vejamos a importância do nosso planeta Terra naquele contexto que nós estávamos falando da transformação íntima e da valorização dos nossos desejos do coração e da nossa transformação interior, da nossa casa interior no reino divino. Então veja que os bons terão uma escola, será um purgatório para as pessoas mal e um hospital para os doentes de toda sorte, ou seja, para pessoas que sofrem de todas as maneiras. Sofre de dor na perna, dor nos dentes, pressão psicológica. Então será um hospital para todos nós. Isso quer dizer, tudo isso quer dizer reajustamento. Reajustamento para os bons, reajustamento para os maus e reajustamento para os doentes de toda sorte. Então vejamos que a nossa Terra é uma escola de reajustamento espiritual, ou seja, uma escola de aprendizado espiritual, uma escola de aprendizado e elevação de nosso espírito para o bem. É assim que Jesus está nos dizendo. E é assim que é necessário que nós interpretemos. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. Então vejamos a afirmativa do Pai. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, ou seja, da compaixão para com o nosso próximo. É o que nós viemos conversando em momentos anteriores, encontros com Jesus anteriores. Nós iremos passar por uma transformação íntima e quando todos nós tivermos uma transformação equivalente, ou seja, idênticas para o bem, aí sim nós seremos um globo em que não haverá mais espaço para o mal e que nós não necessitaremos mais de divisões entre estados, cidades, municípios e de um Brasil em estados e municípios. Nós não necessitaremos mais da divisão de planetas, ou da divisão de países, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, China, México, Argentina. Nós seremos uma sociedade só. É com base nisso que o Pai está afirmando para nós. Vocês entendem a profundeza do nosso ensinamento? Vocês entendem o quanto nós precisamos nos transformar ainda? E eu me incluo nessa lista, pode ter certeza. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. Então, o primeiro passo para nós chegarmos à perfeição, o primeiro passo para nós começarmos nossa transformação é entender o que realmente está acontecendo, mas entender de uma forma que nós possamos compreender e aceitar a verdade. Nós não podemos viver em ilusões. As ilusões elas atrapalham esse nosso desenvolvimento. Interpretou-se o mestre, interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos, e porque os ouvintes se conservavam calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para os ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes,
bons e maus, grandes e pequenos. Quando terminou a rogativa, a brisa do lago se agitavam harmoniosamente e brandas, como se a natureza as calasse em movimentos. De novo. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Então, queridos companheiros, o que nós podemos concluir desse apelo divino? O que Jesus está nos pedindo nesse momento, nessa narrativa, meus amigos? Para que possamos ter um coração mais fraterno, para que possamos ter compaixão e piedade do nosso próximo, e que a nossa transformação íntima, ela é a chave para que possamos alcançar a casa de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino dos céus em nosso coração. É só aqui que nós iremos passar pela verdadeira transformação de espírito e então evoluir na escala dos mundos superiores que nós temos há milhares nesse plano, há milhares no nosso ecossistema solar. E assim, nós terminamos mais um encontro, momento com Jesus de hoje. Você gostou desse vídeo? Compartilhe com um amigo, uma amiga, e que possamos ter um excelente dia, uma excelente semana, uma excelente noite. Um forte abraço e até a próxima.